Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fé com Propósito, declarando Cristo. Mais uma vez estamos aqui lançando sementes que possam chegar ao seu coração, tocar a sua vida e que possam aumentar a sua fé nesse dia de hoje. Quem sabe você está escutando esse programa 3 anos depois que ele foi gravado, mas a mensagem de Deus ela é viva e ela é eficaz. Então, qualquer momento que você escutar, ela vai estar tocando seu coração. E nessa manhã eu estou aqui com uma pessoa que eu conheci semana passada. Eu vi ele no carro com o Paulo Vitor, que tá ali. E aí, Paulo Vitor, tudo jóia? Paulo Vitor ali, Eu ó. tava ali, eu vi os jovens, falei, poxa, eu gostei desse jovem. E aí Deus tocou no meu coração. Convida ele, eu convidei. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, com o cantor André William. Opa, gente, é um prazer estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, meu amigo. Muito obrigado por me convidar para este lugar abençoado e creio que vai ser um dia especial para nós aqui nesse lugar. Glória a Deus, eu também estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá então. Você, quando foi seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho eu tinha 16 anos quando eu fiz o meu primeiro trabalho. Eu fui convidado para participar de um back vocal, né? Fazer um back vocal no trabalho de uma mãezona minha mãe Josi. Ela vai assistir esse podcast. E eu tava fazendo aula de canto na igreja lá, na Metodista. E eu fui chamado para poder fazer esse trabalho. Assim que o professor me conheceu lá cantando, fazendo aula de canto, porque foi engraçado, né? Eu tava procurando um professor para fazer aula de canto. Só que quando eu cantei no dia da aula, o professor olhou para mim assim e falou: André, traz uns 3 playbacks aí. Quando você voltar na próxima aula, você canta aqui para nós. Eu falei, amém. Só que tava precisando aprender algumas coisas, né? Só que eu tava percebendo que eu tava indo só pra aula, só pra ficar cantando pra ele. Porque ele falou, olhou pra mim e falou, André, você tá preparado, você não precisa aprender mais nada, não. Eu falei, mas como assim não? Ele, não, pode vir aí, canta pra gente, que você tá preparado. Aí foi daí que surgiu um convite pra eu poder participar do meu primeiro trabalho que não é meu, né? Não foi meu, mas eu considero como meu primeiro trabalho. Foi um back vocal. Ah, mas você já trabalhou, que você trabalha exclusivamente com o ministério, Isso, correto? isso. Mas você já teve algum outro trabalho, vamos dizer assim, secular? Chegou a trabalhar? Trabalho secular, não. Não? Uau, Não, cara. Então nunca. Deus já te separou assim, bem desde novinho para esse chamado. Exato, exato. E assim, a minha família, né, a parte de pai, cantavam no pagode, né? Tinha um grupo de pagode, grupo chamado Raiz de Sereno. Os meus primos tinham esse grupo de pagode, meu tio tocava também. E minha família era muito envolvida e é até hoje envolvida com música. E eu vendo os meus tios cantarem, tocarem pagode, eu sempre falava assim, nossa, eu quero fazer isso dali. Quero cantar pagode um dia. Só que o tempo foi passando e nunca tive a oportunidade de cantar pagode, né? Quando eu me vi, eu já estava na presença do Senhor, fazendo a vontade dele. E até hoje, né, eu não tive a oportunidade de cantar pagode, de cantar no mundo, fazer música secular, né? E desde que eu me conheço, desde que eu me entendo por gente, eu só canto para o Senhor E Jesus. quando que você conheceu o Senhor Jesus? Quando eu conheci literalmente, eu tinha 18 anos de idade. 18 anos. 18 anos. E esse teste aí antes dos 18 anos foi um teste. Que tipo de música que você cantou? Então, eu cantava músicas populares brasileiras, né? Eu Sim. participei de algumas coisas, né, de alguns concursos, né? E alguns concursos dava esse espaço pra gente cantar músicas populares, né? Eu gostava muito de cantar Ed Mota, Sim. Djavan, essas músicas assim. Mas nada ia pra frente, né? Só ia até um certo ponto, mas Deus me puxava de novo, falava, ó, isso aqui não é pra você não. Volta porque isso aí não é pra você. Então tudo que eu tentava fazer de secular não dava certo. Não ia, eu não conseguia avançar. Então você foi o primeiro da sua família a conhecer o Senhor ou alguém já conhecia o Senhor na sua família? Não, na verdade, a minha avó conheceu primeiro, né? A minha avó era evangélica, hoje ela descansa no Senhor. Mas depois veio meu pai. Aí do meu pai veio eu, minha mãe, aí a minha família se converteu dali. Meu pai Tá. era DJ na época, minha mãe era sambista,
Era uma loucura. Então sempre teve música lá. Sempre teve música. E você nasceu aonde? Eu nasci em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Conheço a sua cidade, já passei lá várias vezes. Duque de Caxias. Sempre morou lá? Sempre morei em Duque de Caxias. E hoje você é um jovem de 28 anos, casado? Casado com a Amanda Costa. Amanda Costa. Já deixou um beijão pra minha esposa. Te amo, viu? Tá lá louca querendo que eu volte logo pro Rio. É isso, tá com saudade. E quando você conheceu ela? Eu conheci ela, eu tinha 22 anos quando eu conheci ela. Na verdade, é uma história muito engraçada, né? Eu tava num culto, só que aí eu nem passava na minha cabeça de conhecer a Amanda. Só que ela contando a história, né? É engraçado ela contando, que ela me viu cantando em um culto. Aí ela olhou pra uma tia que tava do lado dela e falou assim: eu vou casar com esse menino. Aí a tia dela olhou pra ela e falou: tá maluca, minha? Você nem conhece garoto? Como você vai casar com uma pessoa que você nem conhece? Ela, é verdade, né? Aí o tempo se passou, aí eu comentei numa foto que era justamente a dela. Eu falei: tão linda. Aí dali começamos a conversar. Ela falou: nossa, não acredito que eu tô conversando com o André William. Eu falei: larga de bobeira, menino e tal. Aí tentamos marcar um primeiro encontro, não conseguimos. Porque eu furei no primeiro encontro, né? Tinha esse medo de se relacionar. Aí na segunda vez, não, eu vou sim. Aí marcamos num shopping lá em Caxias mesmo, no Rio. Aí de lá a gente... Estamos aí até hoje. E casaram com quantos anos? Eu casei com 22 e ela casou com 18. Então hoje vocês já se conheceram e já casaram? Sim, fizemos 1 ano de namoro. Aí completamos 1 ano de noivado. Aí dali... Já tem filhos? Não, ainda não. Ainda não, estão segurando ainda. Segurando ainda. Olha, em breve tem baby, hein? Então, olha, ela tá doida pra ter um baby. Então, esse programa ele começou, né? Fé com propósito, empresários declarando Cristo. Então, eu comecei até a te falar antes, eu trabalho com vendas. Sim. E assim, eu viajei para São Paulo, fui trabalhar, fiquei segunda, visitei clientes, não vendi nenhum real. Eita. Terça, nada. Quarta, nada. Quinta, nada. Meu patrão mandando mensagem todo dia: pode vir embora porque você não tá vendendo nada, tá aí só gastando, ficando no hotel, tal, curtindo a vida boa e tal. Aí eu falei: não, tô trabalhando. Aí foi uma sexta-feira. Eu fui tomar banho, tomei banho e ajoelhei. Eu trabalhava com um representante. Eu fiz essa oração: Deus, o Senhor sabe o que eu preciso. Não tava mandando em Deus, não. Tava clamando mesmo. Deus, você sabe o que eu preciso. É o pão nosso de cada dia. É isso que eu tô precisando, Senhor. Me ajuda. Cara, entrei no elevador, tava no hotel. Quando começou a descer assim, entra 2 mulheres dentro. Eu trabalho com tecido. Na hora que eu olhei, tinha uma agendinha na mão. Na hora que eu olhei, cheio de tecido. Não posso ter vergonha. Você trabalha com tecido? Aí ela, trabalho. Eu falei: olha, eu também trabalho com tecido e tal. Você é de onde? Ela: eu sou do Nordeste, eu esqueci a cidade que agora, que eu só fiz uma venda para ela. Só uma venda. Cara. E aí descendo lá embaixo tava meu representante triste, que a gente não tinha vendido nada. Eu fui e falei com ela: você quer dar uma olhada no nosso mostruário? Lá no hotel mesmo assim, a gente começou a apresentar os tecidos. Eu nem imaginava se ela era uma cliente com potencial alto de compra ou pequeno, eu queria vender. Sim. Ela olhou, André, e começou a comprar. Comprou R$100 mil. Nossa. Após aquela oração. Na hora que eu tava atendendo ela, meu telefone tá tocando. E aí era uma outra pessoa que eu tinha ligado durante a semana e falou: passa aqui que eu quero comprar. Fui para lá. Em uma sexta-feira, eu vendi mais do que a semana inteira. E ali eu vi a dependência do Senhor. E você tem uma música que é sucesso no Brasil inteiro, que tá rodando, que chama Deus Está Trabalhando. Exato. O que diz a respeito dessa música? Diz a respeito dessa dependência? E sim, justamente da dependência, né? Porque muitas das vezes a gente acaba colocando a nossa força na frente e esquece que os braços do Senhor é mais forte que os nossos, né? O propósito que Ele tem na nossa vida é maior do que o nosso. Então, literalmente, nesse período do meu ministério, assim que eu casei, eu comecei a depender de Deus, literalmente, né? Essa canção surgiu em um momento difícil na minha vida. Primeiro no meu casamento, depois na minha família, que eu digo parentes, né? Minha irmã. A primeira experiência que eu tive foi que eu deixei
de trabalhar de carteira assinada para focar somente na obra de Deus, né? E assim que eu casei, meu ministério andando devagarzinho, né, indo, e chegou um período que eu já estava prestes a completar 4 meses só de casado e não tinha nada para comer dentro de casa. E o que mais me marcou foi a minha esposa falando comigo: olha, eu tô com fome. Nossa. E nós olhamos pro armário, não tinha nada. Ia no fogão, não tinha gás. Eu falava: Senhor, eu não creio que o Senhor não deixou eu trabalhar de carteira assinada para focar na sua obra e passar necessidade. Eu acredito que o Senhor tem um propósito na nossa vida. E dali eu comecei a questionar. Eu falei: Senhor, eu não quero isso para mim. Se for para, na tua presença, passar fome, eu não quero. Eu vou sair daqui amanhã e vou procurar um trabalho de carteira assinada. Meu pai é vigilante. Hoje ele é encarregado. E o meu sonho sempre foi ser vigilante, né? Nessa área da segurança. Eu falei: eu vou tirar minha ata para eu trabalhar de carteira assinada nessa empresa que meu pai trabalha. E tentando fazer as coisas e nada indo, nada acontecendo. Eu falei: Senhor, eu não creio em um Deus que deixe um filho passar fome. Eu comecei a questionar na minha sala. Eu falei: Senhor, eu não aceito, eu não aceito. Eu falei: eu vou largar tudo, eu não quero saber de nada. Eu tô passando por isso, eu ministro na vida de pessoas e na minha vida não acontece nada. Eu vou na igreja, vejo a vida das pessoas que eu ministro evoluindo e minha vida nada. E ele na minha sala falou: meu filho, não é na sua hora nem no seu momento. Eu estou trabalhando. E foi quando saiu essa canção. Cara, e quando essa canção saiu, foi um divisor de águas na minha vida. Porque através dessa canção, eu pude entender que Deus ele trabalha de formas diferentes. Como aconteceu com a minha irmã também. Minha irmã foi para o hospital, ganhou neném, linda, com saúde, voltou para casa. No terceiro dia que ela ganhou neném, ela começou a sentir muitas dores na barriga, voltou para o hospital. E nesse período, Deus ele sempre falando que estava trabalhando na nossa vida. E chamaram os meus pais, disseram: ó, com urgência, vem para cá porque a filha dos senhores vai precisar passar por uma cirurgia novamente. Aí o que aconteceu? Eles abriram minha irmã novamente e eles descobriram que os médicos que operaram a minha irmã esqueceram algo dentro da minha irmã. Isso que eles esqueceram dentro da minha irmã, uns dizem que foi um pedaço de placenta, outros dizem que foi um pedaço de gases. Só que até hoje tá meio que ninguém sabe. E isso que eles esqueceram infeccionou todos os órgãos da minha irmã, né? A minha irmã ficou lutando, 1 mês e pouquinho, só que não suportou e veio a falecer. Hoje a nossa família cuida do nosso sobrinho, né? E daí também eu tive essa experiência e Deus ele sempre falando que estava trabalhando, né? E eu sempre falo isso, às vezes a gente acha que Deus ele só trabalha quando tudo está bem na nossa vida, né? Mas Deus ele trabalha numa porta fechada, Deus ele trabalha quando a gente está sozinho, Deus ele trabalha quando a gente não vê nada em nossa volta acontecendo. A gente não vê na nossa volta acontecendo, mas no mundo espiritual já aconteceu. Então ele já falava no nosso coração: para vocês é perda, mas para mim aqui no céu é vitória. Então, para vocês é ruim, mas para mim é bom. Para ela foi bom também, porque a gente não sabia quanto tempo ela ia sofrer naquela maca, né? Minha irmã estava inchando, desinchando, sofrendo com dor. Então, ele achou melhor levar a minha irmã. Então, esse período todo que ele me deu essa canção, eu hoje, ao invés de reclamar como eu reclamava antes, eu não reclamo mais. Eu entrego tudo na mão dele sempre e falo: Senhor, trabalha na minha vida, porque eu creio que nesse período em que eu estou vivendo, o Senhor está trabalhando na minha vida. E eu glorifico a Deus hoje porque literalmente eu vejo o trabalhar dele, né? Sim. Então foi a primeira música que você compôs? Você já tinha composto outras músicas? Não, eu já tinha composto algumas canções. Mas hoje, a que mais me toca, a canção mesmo que mais tem um significado enorme na minha vida é Deus Está Trabalhando. Que fala totalmente de dependência, né? Exato. O nosso coração ele é enganoso, ele é fraco e a gente ama as pessoas, a gente não quer perder as pessoas. Sim. Mas tem um tempo de vida aqui na Terra, a gente não sabe se é 10 anos, se é 1 ano, se é 100 anos. E quando a gente lê as Escrituras, vai trazer essa fé ao nosso coração. O próprio Jó
fala que, poxa, eu perdi minha família, perdi meus bens, eu perdi tantas coisas, mas depois no futuro ele vai entender. E ele sabe que Deus ele estava trabalhando em todas as coisas. E eu falo com muitas pessoas, eu falo, gente, olha para mim, não é que é fácil, mas eu entendo a morte, porque é para lá que a gente está indo. Exato. É para uma esperança. A gente vive aqui em prol disso. Se a gente viver em prol desse mundo aqui, é tudo muito passageiro e tudo passa. E é um mundo de ilusão. Fala que isso aqui parece a terra do nunca, do Peter Pan. Você fica se iludindo com tanto de coisa que você se importava, que você lutava e amanhã você nem quer. Exato. Então, quando a gente tem um coração cheio de fé, realmente aponta para a gente querer estar perto de Cristo. A gente ora e Senhor, eu quero o Senhor, eu quero que o Senhor chama a gente, mas não quero não, Senhor, eu quero ficar aqui mais um pouquinho. Mas com certeza a gente sente muita falta. Eu também perdi um irmão meu muito novo, né? Afogado, mas a gente enxerga o propósito de Deus em todas as coisas, e o próprio Deus fala que a gente não pode acrescentar nenhum dia a nossa vida. André, e hoje você tem tocado mais em qual estado? Você já viajou quantos estados aí? Você tem de cabeça, lembra disso? Lembro. Para 2 estados só que eu viajei. O primeiro foi São Paulo, que eu participei de um concurso gerando salvação, gerando talentos, né? Em São Paulo. E dali eu comecei a frequentar São Paulo. As pessoas me conheceram ali, aí surgiram um convite, eu comecei a ir ali. E o segundo estado que eu vim foi BH. Olha só. É o segundo estado que eu tô fazendo a obra aí, cumprindo alguns compromissos aqui em BH. É aqui. Para estados que eu fui, foi São Paulo, BH, e para fora do país mesmo, eu fui para Angola, né? África. Você foi tocar lá? Eu participei do final desse concurso que eu participei em São Paulo, gerando talentos. Eu consegui chegar até a semifinal, só que a pastora Raquel, né, Santiago, ela fez uma surpresa para os semifinalistas, né? Os finalistas teriam essa passagem para Angola, e nós que chegamos até a semifinal, fomos mandados para casa. Só que aí ela já estava preparando uma surpresa para nós. Quando nós chegamos, né, em casa, a equipe estava de frente de mandar mensagem pra gente ou ligar, fazendo uma pegadinha, falando, para mim a mensagem chegou para mim até assim: André, precisamos que você volte urgente para São Paulo. Tinha acabado de chegar. Amanhã. Eu falei, mas como assim? Não, porque você esqueceu aqui o seu documento. Eu falei, que documento que eu esqueci aí? Não, você esqueceu a sua identidade. Eu falei, minha identidade? Eu falei, não, eu voltei com a minha identidade pra cá. Pro Rio eu voltei com a minha identidade, usei minha identidade. Aí ela, uma brincadeira, você foi selecionado pra ir pra Angola com a gente. Nossa, ali foi uma maravilha, né? E ali eu tive uma experiência também muito grande na Angola, né? Porque aí, literalmente, eu vi que eu era rico demais. Eu era milionário demais. Naquelas aldeias, quando eu entrei naquelas aldeias ali, vi aquelas crianças comendo barro com água e sal. Eu falei, literalmente, eu sou muito rico. Porque no dia que eu tava passando necessidade, a minha esposa vai lembrar disso. Nós só tínhamos uma metade de um saquinho de fubá no armário. Aí, nesse dia, eu lembro que eu fui na minha mãe. Nós não tínhamos água, eu ia na minha mãe, no outro lado da cidade, pegava água na garrafa, voltava, esquentava a água e fizemos aquele pouquinho de fubá pra gente comer. Eu lembro que nesse dia nós fizemos fubá, a gente chama lá de angu doce. Nós comemos esse angu doce, foi o único saquinho que tinha dentro de casa, nós fizemos e comemos. Ela vai lembrar disso. Então, nesse dia, quando eu entrei nessa aldeia, eu lembrei da última refeição que nós tivemos antes de eu viajar, porque isso aconteceu prestes de eu viajar para São Paulo. Eu tinha inscrito, isso aqui foi até um detalhe que eu esqueci, eu tinha me inscrito para esse concurso, só que eu tinha esquecido o concurso. Eu questionando, falando, aí me chamaram, André, você passou no concurso para vir para São Paulo. Aí aconteceu tudo isso, fui para Angola, e quando eu vi aquelas crianças comendo aquele bolinho de barro, aí eu lembrei, falei, cara, pelo menos eu tinha um fubá para comer. E essas crianças estão comendo barro. Eita. Aí dali
me deu um estalo na mente e eu trouxe uma blusa de lá. Cada um era um padrinho de uma criança. Eu fui padrinho de um menino que tinha acabado de perder a sua família toda. A sua mãe tinha morrido um dia antes da gente chegar lá na aldeia. Então ele era sozinho. Aí a pastora, ó, vocês têm a incumbência de ficar preparados porque uma criança vai escolher vocês para ser padrinho. Eu falei, como assim? Não é a gente que escolhe, é eles. Aí vem uma criança até você e te pede colo. Ele levanta o braço e tu pega, fica o dia todo com aquela criança no colo. E aquela criança tava com muita sede. Eu dei uma garrafinha de água, aí elas ficavam abraçadas com a garrafinha de água. E ela ficou no meu colo, dormiu no meu colo e a marquinha, ela é bem sujinha, ficou a marca dela no meu ombro. E aquilo ali me marcou. Eu cheguei da Angola, eu falei, eu vou fazer um quadro com essa camisa e vou pendurar à frente da minha porta do lado de dentro de casa. Porque todas as vezes que eu pensar em desistir, eu vou abrir a porta, quando eu vou entrar dentro de casa, eu vou dar de cara com a camisa. Eu vou falar, eu não posso desistir. E a camisa tá lá em casa. Então essa foi uma experiência muito grande que eu tive na Angola. Essas coisas que Deus faz com a gente, de passar essas dificuldades, marcam muito Exato. a nossa vida. Eu lembro de uma vez também, por rebeldia, porque a gente é rebelde às vezes, eu perdi um emprego e por orgulho, e eu fui decidir morar sozinho. Fui morar com 2 primos. E aí a vida de um ficou ruim e não saiu fora. Então eu saí da minha casa, meus 2 primos também saíram da casa dele. Vamos morar todo mundo junto? Vamos. Alugamos um apartamento, a gente não conhecia o Senhor. E eu lembro que um chegou e falou, olha, não dá mais para eu ficar. Falei, não, mas aqui é bom pros 3 e tal, porque o aluguel divide. Aí ele falou, não dá, tem que ir embora. Aí veio o outro também, falou, também não, para mim não dá também. E eu fui o mais orgulhoso. Falei, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, você vai ver. Cara, meu serviço foi ficando ruim na época, fui ficando sem dinheiro. Nossa. Tive que entregar esse apartamento. Na época não consegui pagar mais o aluguel. E eu fui para um barracão lá no bairro São Marcos, mas lá embaixinho assim, sabe? Perto do barro, diferencia a minha paisagem. Todo dia era um barro. Abri assim, é um barro. E um dia não tinha nada para eu comer em casa. Nada. Só que diferente eu tinha. Eu tinha a minha avó, tinha minha mãe, mas eu queria ficar orgulhoso ali. As pessoas me ligavam e falavam, não, tá tudo bem. E não tinha nada para comer. E aí eu fui no bar da esquina e lá vendia pão, essas coisas. Eu cheguei lá com o olho cheio de lágrimas e pedi o cara. Falei, cara, eu não tenho nada para comer. Me dá um biscoito aí, alguma coisa, e eu vou te pagar. E ele foi e entregou. E ele me deu muito mais que eu pedi. E eu peguei pão e eu fui comendo pão seco, sabe? Naquele apartamentinho ali, naquele barracãozinho. E foi doendo, cara. Quebrando meu orgulho, sabe? Quebrando meu orgulho. Eu não tava andando com o Senhor, quebrando orgulho, quebrando. E eu comendo, minha avó me ligou, chorando, e falou assim, eu sei que você tá passando dificuldade. Nossa. E ela era cristã, né? Falecida. Vem pra casa porque você tem lá. Eu fui sair daquele bairro chorando, fui andando, quebrando meu orgulho. 50 minutos até chegar na casa da minha avó, andando, suado. E sabe, e eu nunca mais esqueci dessa história. Anos depois vim conhecer o Senhor. Eu falei, gente, aquele ali foi um deserto que Deus permitiu que eu ficasse por causa do meu orgulho. Ele deixou passar dificuldade, necessidade. E nunca mais eu fiquei sem nada de comer. Nunca mais. Mas aquela imagem ali ficou, e hoje eu sendo cristão falo, poxa, como que eu era orgulhoso. Eu preferi passar fome tendo pai. É uma mensagem muito forte, porque Deus é pai, Deus tem tudo pra gente. Tem muita gente, pessoas que estão aí pelo mundo afora, jogadas no chão, na sarjeta, aceitando migalhas e deixando de comer da mesa do pai. Então, Deus realmente ele permite essas situações para a gente reconhecer. Sim. Mesmo alguém que tem uma condição financeira ou aquele que não tem, todos têm que reconhecer quem é Deus na nossa vida. Perfeito. E que é Ele que nos dá o sustento. E essa camisa tá lá até hoje? Tá lá até hoje, tá em casa. E eu ainda não tive a oportunidade de fazer esse quadro, mas ela tá guardadinha. Eu não permiti minha esposa lavar ela, para não perder a mancha do lado direito que eu tenho nela, do rostinho dele que ficou. Eu tenho essa manchinha de barro até hoje, preta, assim, no meu ombro.
E eu falei, eu vou fazer um quadro com essa camisa. Todas as vezes que eu pensar em parar, em desistir, eu vou olhar pra ela e eu vou pensar, não, eu não posso desistir. Eu não posso parar. Porque aquelas crianças lá, por mais que elas passam necessidade, elas não tiram o sorriso do rosto. Elas sempre estão sorrindo, sempre estão dançando. Essas imagens que vocês veem aí não é montagem, não, é verdade. Aqueles menininhos dançando lá, ó. É verdade. Eu achava que não, mas Deus ele me deu a oportunidade de ver pessoalmente a felicidade daquelas crianças. Qual foi a cidade que você foi lá? Você lembra? Eu fui em Moçambique. Em Moçambique. Moçambique. Sim. Lindo lá. Tem um amigo meu que ele trabalha com dança. Então eu cheguei pra ele uma vez, é o mascote, o apelido dele, Aham. Davidson o nome. Falei assim, mascote, nossa, você dança hip hop? Aí ele falou assim, hip hop, Rodrigo, hip hop não é dança. Eu falei, não é dança, mas não tem hip hop e tal. Ele, não, eu danço break. Uhum. Hip hop é um estilo de vida. E pra você, o que é um estilo de vida adorador? O que é ser um adorador? Ser um adorador, a gente... Respirou até fundo aí. Porque a gente não só adora a Deus quando a gente tá com o microfone na mão, né? A gente não é só um adorador quando a gente tá com a oportunidade em algum ministério. A gente é adorador na nossa casa também. A gente é um adorador... A gente adora a Deus conforme o nosso caráter, né? Todos os dias a gente deve adorar a Deus da forma que nós somos. Aonde eu tô, aonde eu entro, eu glorifico a Deus. Igual eu tava descendo as escadas ali, agradecendo a Deus, mas tudo pra dar um glória naquela escada ali descendo. Sério? Porque eu sou grato a Deus. Então adorar a Deus vai muito além de ter uma oportunidade em algum lugar. Adorar a Deus, você adora acordando. Adorar a Deus, você adora indo dormir, dizendo, Senhor, muito obrigado por esse dia que eu tive. Ser um adorador é você reconhecer que você não depende de si, mas sim de um Criador. E esse Criador está todos os dias do teu lado, te dando força para você continuar. E a gente adora a Deus com o nosso estilo de vida. Eu costumo dizer que nós, né, somos um testemunho vivo. E nós adoramos a Deus com as nossas atitudes, né? A gente costuma dizer também lá na igreja que um adorador, ele não é só um adorador dentro de quatro paredes, na sua igreja. Ele também tem que ser um exemplo de um adorador dentro da sua casa, né? A gente só vai conhecer um adorador quando uma mulher, ou um pai ou uma mãe vai dizer para uma pessoa que, olha, meu filho é uma bênção, meu marido é uma bênção, o meu esposo é uma bênção. Então ali a gente vê que esse adorador, ele não é só um adorador de fachada, né? Dentro da sua igreja, mas ele também adora a Deus, ele é um exemplo para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. E esse sim é um verdadeiro adorador. Sim. E é interessante que os fariseus na Bíblia os que conheciam as Escrituras, conheciam a palavra de Deus, e Jesus veio confrontar. Exato. E mandou e falou assim: faça tudo o que eles fizerem, que eles dizem. Isso. Faça tudo o que eles dizem, mas não copie a sua conduta. O que eles fazem, exato. Então, hipócrita é a palavra que vem do teatro, alguém que tem duas caras, personalidade, né? duas personalidades. Então, às vezes o cara tá numa igreja, né, naqueles ali adoração, e eu lembro assim que eu tenho meu jeito de adorar a Deus, eu no culto eu fico muito assim parado e tal, eu fecho os meus olhos e assim, até algumas pessoas falam, nossa, tem gente aqui que não levanta a mão, não levanta para adorar. Aí eu falo, gente, não sabe nada, né? Eu tô adorando o Senhor aqui no meu coração. Então não tem a ver com uma coreografia, com movimento corporal, mas parte do nosso coração. Sim. Essa adoração, esse reconhecimento. Então Exato. eu posso estar adorando a Deus com os meus olhos fechados, eu posso estar adorando a Deus dando cambalhota, saltando, pulando, exatamente, dançando. Tudo depende do nosso coração. Sim. Então, nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. Isso. Tem uma passagem que eu tenho até estudado no momento, que é a passagem dos magos do Oriente que vão até Jesus. Eles vão até Jesus, Jesus não tinha curado, Jesus não tinha
não tinha feito nada, não tinha feito milagres, Jesus não tinha multiplicado os pães, não tinha dado os ensinamentos, ele era apenas uma criança que tinha nascendo. E eles foram lá e adoraram Jesus pelo que ele é. Eu falei, gente, é isso aí. Coisa linda. Nós temos que adorar Jesus pelo que ele é, não é pelo que ele faz. Muitas pessoas procuram Jesus pela cura, pelo financeiro, pelo status, pela fama, e nunca vão encontrar Jesus. É o jovem rico, por quê? Ele tem que procurar Jesus. Tá certo que muitas vezes a gente vem por todas essas coisas. Sim. Mas você tem a oportunidade de encontrar Jesus. Com certeza. E às vezes você fica decepcionado. Eu encontrei com um cara na rua e ele estava endemoniado. Eu fiz ali até um processo de libertação. E depois de ficar com esse cara 1 hora, no meio da rua. Quando terminou aquela libertação, eu falei assim, agora ele vai reconhecer Jesus. Ele virou para mim e falou assim, eu só volto para Jesus se ele me der de volta o dinheiro que eu perdi, a casa que eu perdi, a esposa que eu perdi, que tudo ele fez eu perder. E eu falei com ele, não foi Deus que te fez perder. Deus permitiu que você perdesse por causa da sua conduta de vida, do seu coração, você se perdeu. E ele ficou reclamando, se Deus não me devolver, eu não volto. Uau. E que mexeu muito comigo, que aí os magos, eles vão adorar Jesus pelo que ele é. Exato. Não precisa fazer nada. Imagina você querer a sua esposa por algo que ela faça, ou algo que ela fez. Você vai cobrar dela, se você não fizer isso, eu não vou te amar. Se você não fizer isso, eu não vou gostar de você. Isso não é amor. Exatamente, é uma barganha, né? É uma barganha. Barganha. E o que é adorar a Deus para você? A gente falou do estilo, mas o que é adorar a Deus? Adorar a Deus, para mim, vai muito além de ter coisas, né? Adorar a Deus é algo para mim indefinido, né? Adorar a Deus é em todo momento. Desde o momento em que eu reconheci a Ele como suficiente Salvador na minha vida, desde já eu adoro a Ele, desde sempre. Adorar a Deus para mim vai além das minhas possibilidades. Adorar a Deus vai além das minhas capacidades. Adorar a Deus é algo que hoje eu tenho o privilégio de ter essa oportunidade, né? Porque nem todo mundo hoje pode ter essa oportunidade de adorar a Deus, né? Porque não podem falar, não podem ver, não podem enxergar, estão em uma mesa fria, mas a misericórdia dele nos deu a oportunidade de o adorar, né? E eu te digo que adorar a Deus vai além do que eu sou, além do que hoje eu me tornei, de quem eu estou me tornando hoje. Adorar a Deus é algo muito grande para mim, algo sem palavras, né? Adorar a Deus, biblicamente, ali no Gênesis a gente vê que quando Abraão tem encontro com Deus, ele levanta um altar. Então, adorar a Deus é em todo tempo, porque é levantar um altar. Então, Abraão, ele levantava aquele altar, que colocando pedras, tinha ali um sacrifício de colocar as pedras, mas no Gênesis 22 vem um sacrifício completo. E a adoração vem em parte que entregar todo o corpo. Exato. Deus fala assim, entrega Isaac. Queima ele. E ele, sem pensar 2 vezes, ele vai lá e vai adorar a Deus entregando todo o sacrifício. Romanos 12 vai falar que o nosso sacrifício é o quê? Entregar o nosso próprio corpo. A nossa própria vida a Deus. Isso é o adorar a Deus. É sacrificar a nossa vida ao máximo. E aí, você coloca Deus sempre em primeiro lugar. Exatamente. Porque você deixa todas as coisas de lado. Você deixa tudo de lado. Isso. Deixa família, deixa status, deixa tudo. Porque o que importa para você é sacrificar o seu corpo em favor de Deus. Sim. Então a adoração, ela parte de alguém que está disposto a sacrificar tudo. Então eu tenho certeza que você, nas suas viagens, às vezes, você recebe um convite e como você é dependente de Deus, você fala, eu vou lá. Sim. Não sei o que tem. Exatamente. Não sei o que eu estou esperando. É dessa forma. Eu vou entregar o meu corpo. André, por mais que às vezes as recompensas humanas elas não venham, mas Deus que está no céu, ele tem a maior recompensa para nossas vidas. E ele sabe quando a gente está entregando tudo que a gente tem. Ele sabe. E ele surpreende a gente ao longo dos anos, porque ele vai trazendo no nosso coração uma maturidade que a gente não tem.
E a gente tem que sair de uma criança para virar um adulto. Então, na Bíblia tem a palavra tecno e a palavra ruios. Tecno fala de um filho imaturo, Sim, não tem maturidade, precisa de leite, toda hora tem que dar leite. Agora o ruios, filho maduro, não. Esse, ele já faz seu próprio alimento. Ele não é mais um bebê, não precisa ficar dando leite. Ele sim, mesmo pega a papinha, ele arruma, ele faz a sua comida. Então, o que Deus espera de nós é um filho maduro. E sim. Deus, ele só entrega alguma coisa nas nossas mãos quando ele vê maturidade. Entendo. Tem um outro projeto que a Uau. gente começou que é o The Word. Uhum. Em 2019, Deus falou assim: eu vou te dar um ministério de palavra. Só que eu ainda pregava muito mal, não estudava, não tinha capacidade. Lembro de Moisés. Mas eu tenho aqui no meu e-mail, 2019, eu mandei fazer a logo, faz a logo. 2023 nasceu o projeto. Deus falou Nossa. assim: pode começar, porque agora você já está maduro. Na época você não estava maduro. E Uhum. como que está sendo o processo de maturidade na sua vida? O que você olha pro André lá com 16 anos e o André agora 18? Tanto que você cresceu em maturidade espiritual nesse tempo. Olha, cresci bastante. Eu ainda tô desenvolvendo, né? A gente sempre tá aprendendo. Mas hoje, olhando para um André hoje de 28 anos, para um André de 18, 16 anos, atrás eu vejo que eu já tô bastante evoluído na questão de maturidade, né? Porque a gente passa a ter uma mentalidade diferente, né? Uma mente jovem é diferente de uma mente que está prestes a alcançar uma mente adulta. Embora que tenham alguns adultos aí que só Jesus, só Jesus. Mas eu entendi. E o que você falou, adorar a Deus com tudo que tem. O Paulo tá aqui e é prova disso. Ele me fez o convite para vir. Ele falou: Nego, você tem coragem de vir para cá, para BH? Eu falei: Tenho. Aí ele: Você tem mesmo? Eu falei: Tem. Se eu comprar passagem, tu vem? Eu falei: Vou, com certeza. Ele: Tá bom então, pronto. Aí ele me mandou a mensagem: Nego, outra coisa. Você tem preferência de hotel, alguma coisa assim? Você quer ficar num lugar mais reservado? Eu falei: Irmão, seguinte, eu tô indo aí para fazer a obra, para estar com vocês. Porque a gente conhece ao falar quando a pessoa é uma pessoa de Deus, né? E o primeiro contato que eu tive com ele por mensagem, eu falei: Cara, esse menino é diferente, cara. Esse rapaz é diferente. Aí ele falou: Tem alguma prioridade assim, alguma? Eu falei: Irmão, se você ter um lençol para forrar no chão aí da tua casa e eu poder ficar aí, eu fico de boa, mano. Aí ele: Cara, tem certeza? Eu falei: Tenho, mano. Aí ele: Pô, então fechou então. Ou seja, né? Tem muitas pessoas hoje que preferem o conforto. É lógico que você não vai sair da tua casa para ficar mal localizado, né? E tal, mas a obra de Deus é sacrifício, né? É entregar tudo que você tem para a obra. E eu vejo isso quando aconteceu comigo, olho para os discípulos. Os discípulos tinham tudo para ter uma vida boa, mas largaram tudo que tinha, o seu trabalho profissional. Eu vejo para Pedro. Pedro era um pescador naquela época, era uma profissão É. incrível, pescador. Então Pedro, ele deixou de ser pescador para seguir a Cristo. Então, nessa época, né, olhando de 16 anos para cá, eu vejo que eu escolhi não fazer as minhas vontades, mas seguir a Cristo. E quando eu falo seguir a Cristo, não é ter um cachê milionário, não é chegar em um lugar e ter a oportunidade de cobrar 20 mil, 30 mil reais de cachê, né? Vai muito além disso. Se um dia eu ter a oportunidade de ter um cachê como esse, não que seja pecado, mas se eu receber, é a questão que as pessoas reconhecem o trabalho de Deus na minha vida, né? Mas eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar, eu nunca visei, né, ter coisas. Eu sempre priorizei ter Deus na minha vida. Então, quando o Paulo me deu esse convite, eu falei: Mano, eu vou, nem que seja para passar semanas aí, a gente fazendo a obra junto, eu vou, não tem problema. Então, fazer a obra de Deus para mim é isso. Ter Deus como prioridade e, independente das coisas que aconteçam, você ter Deus do teu lado ali, certinho. Sim, sim.
Então, por que você acha que, para a gente finalizar aqui, e já fica o convite para a próxima vez que você voltar, por que você acha que alguns adoradores, cantores, que fizeram a obra há tanto tempo, de repente desistem e vão voltar para o mundo secular? Eu vou explicar uma coisa aqui, para todo mundo que está vendo. Há uma dúvida muito grande no cristão, Sim, principalmente que nasceu na igreja. Se ele escuta música secular ou se não escuta música secular. Eu vivi muito tempo na música secular, sim. trabalhando com bandas aqui em Belo Horizonte. Qual que é a diferença? Seja qual música for, se ela não for consagrada a Deus, ela foi consagrada ao diabo. E a gente não sabe o que está por trás Sim, daquela música. sim. Então, eu trabalhei com dança e eu fui fazer um show grande no Mineirão. E aí, antes de começar esse show, o cantor lá, cantor muito conhecido no Brasil, mandou a gente dar as mãos, a gente deu a mão. Eu não segui o Senhor. Eu conhecia, mas não seguia. E ele começou a invocar todos os seus deuses, Ah, os demônios, né? Não existem deuses. olha. Os demônios ali. E a gente ali com a mão dada. Depois a gente saiu ali para milhares de pessoas dançando, cantando. E aquela pessoa naquela alegria. As pessoas não sabem o que está por trás de uma música daquela, que não foi feita ao Senhor. Então, aí as pessoas, você tem que ser hipócrita. Não pode ser hipócrita. E a Netflix e tal. Eu falei, cara, Netflix também. Se tiver filmes ali que não adoram o Senhor, não edifica o nosso coração em nada. Exato. Está edificando a nossa vida. Então todo mundo, quando eu falo de música, de canção, fala hipocrisia e tal. Eu falo, não, realmente, cara, se eu estiver vendo filme, eu tô errado. Porque não traz nada de bom. Diverte, alegra o coração, sem hipocrisia, mas o que está por trás daquilo ali? Exato. Quantas pessoas morreram por causa daquilo? Quantas pessoas foram sacrificadas por causa daquilo? Falando não fisicamente, mas espiritualmente. Pessoas que estão indo para o inferno. E a música, ela fala direto ao coração. Eu lembro assim, eu escutava sertanejo e aí saía deprimido. Muita depressão de muitas pessoas do que está escutando, porque vai lá dentro do coração. O próprio pagode mesmo. As músicas às vezes... Com certeza. Pega aqui, faz ali, puxa daqui, bate Com ali. certeza. O cara sai e vai fazendo tudo ali, porque aquilo ali tá no coração. O que você escuta vai ficando na sua mente, vai entrando no seu coração e você vai praticando aquilo. Então, quando você escuta uma música igual a sua, Deus está trabalhando, tantas pessoas em dificuldade, você fala, puxa, Deus está trabalhando. Deus, ele está fazendo a obra. Então, por que você acha que tem adoradores, cantores que se desviaram dessa conduta de fé, desse ministério? Assim, hoje muitas coisas estão acontecendo no meio gospel, né? E eu costumo dizer que essas pessoas que acabam desistindo do evangelho, talvez essa pessoa não teve um encontro com Deus realmente. Porque essa é a minha opinião e o que a palavra diz, né? A pessoa que quando ela tem um encontro com Deus realmente, ela não olha para o que o próximo faz, o que o próximo deixou de fazer. O foco dela é Cristo. Então, quando nós estamos focados em Cristo, né, ele próprio, né, o próprio Cristo, ele é a base, né, para que nós devemos seguir. Ele veio para essa terra, sofreu o que sofreu, passou o que passou, poderia ter desistido de nós, mas ele manteve no processo até o fim. E ele disse, né, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo porque eu venci. Se eu venci, vocês também vão vencer. E nesse meio secular e no meio gospel, né? No gospel tem muitas pessoas que desistem porque elas acabam tendo uma imagem diferente do que elas pensavam que era. Ela acaba enjoando. Tipo assim, eu tô aqui no gospel, quantas vezes, né? Eu não posso dar nomes aqui, se eu pudesse, mas a gente vai em lugares que parece que a gente tá numa casa de show, num evento secular. Eu acho que essas pessoas olham assim e falam, que diferença tem daqui pra lá pra fora? Eu acho que eu vou pra lá, que é melhor, né? Porque o povo que se diz ser cristão não apoia, não é sério, não é nada diferente do que eu vivi ou que eu passei lá fora, então eu vou fazer
música secular, eu vou cantar música secular, eu vou viver da forma que eu acho certo em ser vivido. E nós sabemos que o meio gospel não é um meio... Tem muitas pessoas que são certas, mas tem muitas pessoas que andam num caminho errôneo, né? Um caminho errado, e fazem coisas que não agradam ao Senhor. Assim, sobre a música secular, toda a música, porque a minha família, como eu disse, não é uma família que veio do berço evangélico. A minha mãe era do centro espírita, minha avó também, antes de se converter. E minha mãe sempre disse isso para mim, e isso sempre ficou marcado e sempre ficou gravado em minha mente. Tudo que você canta chama um espírito, seja ele bom, seja ele ruim. Olha só. Toda música tem um fundamento. Ninguém escreve por escrever. Veio uma canção na cabeça, William. Nada que você escreve ou que você expressa fica em vão no mundo espiritual. Tudo que você fala tem um poder muito grande. Né? A palavra vai dizer que a nossa língua é como uma flecha. Uma vez lançada, não tem como trazê-la de volta. E como um navio sem âncora. Uma vez ele solto, não tem como parar um navio sem âncora. Então, a nossa língua é considerada isso. Então, minha mãe sempre disse para mim, meu filho, cuidado. Porque tudo que você fala, tudo que você canta tem um propósito. E tem um mover muito grande no mundo espiritual. Então, a gente não deve cantar qualquer coisa. A gente não deve escrever qualquer coisa. Tem músicas, né, que a gente canta, músicas de amor, né, que a gente canta. Provavelmente tem pessoas que são voltadas para essa canção meio que de amor, apaixonadas, canta para sua esposa, para alguém que tá amando. Mas seja ela canção de amor, seja ela canção de ódio, seja ela uma canção de protestar algo, essa canção tem um fundamento muito grande no mundo espiritual. As pessoas não entendem isso. Não entendem. Vou escutar isso aqui, vou escutar. mas ninguém sabe o fundamento. Por que aquele escritor escreveu essa canção? O que ele estava passando? Quando eu vejo um filme secular, depois eu tenho que ler 10 horas de Bíblia. Entende? Esse é meu. Sim. Pra, desintoxicar. Então, eu tô vivendo um período que eu nem tô vendo filme nem nada. Fala, cara, eu vou ler a Bíblia aqui. Vou ver algo cristão. André, estamos chegando aqui ao final. Não tem final, porque eu tenho certeza que a gente vai se ver várias vezes. Parabéns pelo seu coração. Obrigado. Essa é uma mensagem aí que a gente não falou explícito, mas de dependência que você tem, que você continue assim. Amém. Porque quando a gente troca o coração, é aí que a gente se perde. Já vou despedir aqui, agradecer o Igão, mas vou chamar o Paulo Vitor para vir cá cantar com você. Eita! Que Deus está trabalhando. Esse aqui é o André William. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram é André William Correa. Normal, André William Correa. Se você não conhecia ele, eu tenho certeza que a música você já conhece. Eu vou ficando por aqui, que se eu cantar o pessoal vai fugir. E a gente vai cantar aqui, né, PV? Chega aí. A gente canta só um pedacinho do Se Põe de Pé. Se põe de pé. Vai ser a primeira vez que eu vou cantar com o PV a capela aqui, hein? Meu Deus. Deus, que risco gigante. O PV vai começar cantando Se põe de pé. Se põe de pé. Levante suas mãos e receba poder. Hoje eu profetizo, você vai crescer. Eu tenho uma notícia do céu que acabou de descer pra você. Agora Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Glória a Deus.